Esse é um dos mais, como é que eu posso te dizer, Lucas? Esse é um dos mais rápido, assim, né? A decisão para nós gravar esse podcast. Exato. Foi um dos mais espontâneos, resumindo, dizendo melhor. Meu amigo está aqui, veio de longe para me visitar, veio para um evento. Chegou aqui e falei, nada mais, nada menos, que não tem como a gente não gravar um podcast com você, cara. Contar a tua história aqui, teu modelo de negócio. Não tem como eu desperdiçar essa oportunidade. Tipo, quando você chega na frente do gol, você fala assim, não tem como você não chutar no gol, cara. Não tem como você não fazer o gol. Então não tem como dispensar a sua ilustre presença. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Edilson General Carros. Isso aí. Que honra ter você por aqui. Obrigado, você sabe Leozão. que... Tá rolando ali? Não. Você sabe que você é um canal de bênção na minha vida. Sabe que eu tenho um carinho imenso por você. A minha casa tem um carinho imenso por você. E é um presente para mim, para minha família. Minha esposa sempre fala, amor, ele gosta muito de você. Dá para ver que é muito verdadeiro isso. Então, para minha casa é um presente ter você como um amigo. Obrigado. Que a profissão, né, me presenteou. Exatamente. Tem amigos que a gente constrói na igreja, tem amigos que a gente constrói na profissão, tem amigos que a gente constrói na escola. E a gente sempre lembra, ó, esse aqui é meu amigo de infância, esse é meu amigo da escola. Você é um amigo que a profissão me presenteou. Seja bem-vindo Obrigado, ao LM Leozão. podcast número 23. Eita! 23, é assim que fala? 23, né? English. Agora eu tô voando no English. Agora depois dessa viagem aí, eu falei, eu quero Depois aprender a da falar Disney. inglês, cara. Eu quero aprender a falar Depois da inglês. Disney, sensacional. Amigo, como é que tá sendo a tua experiência aqui em Curitiba aí? Fala um pouco pra galera saber. A galera não precisa saber quem ele é, né? Todo mundo já sabe quem é você, mas a galera precisa ouvir mais uma vez. Léo, Fique à vontade. Uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite, obrigado pela receptividade. Eu sei como é que é o dia a dia do lojista, eu sei a dificuldade que é você sair um pouco da operação e dar a atenção que você está dando para a gente hoje aqui. Levou para almoçar e vamos visitar outros amigos aqui em Curitiba. Gravamos vídeo junto. Gravamos vídeo, cara, sensacional. Agradeço essa... Estamos aqui agora, daqui a pouco vamos pra igreja também. Rapaz, vamos dar uns glórias juntos. Sensacional. E o legal, né? Você falou que a profissão nos proporcionou, né, essa amizade, né? Mas eu lembro que quando nós nos conhecemos ali na pescaria. Foi na pescaria. Na pescaria do nosso amigo Sérgio Ferraz. Olha aí, meu. General Carlos, Léo William Mota. Esse cara é o melhor, gente. Cara, foi sensacional, porque a gente vai para alguns ambientes e às vezes a gente pensa assim, cara, mas qual que é o intuito de eu estar em tal ambiente? Será que é simplesmente por algo profissional? Será que é só por isso, né? E às vezes quando nós estamos mais sensíveis para ouvir a direção do que Deus tem para a nossa vida, e quando nós estávamos naquela pescaria, eu senti muito isso, sabe? Porque me recordo plenamente quando a gente se conheceu ali de verdade, a gente pôde testificar que nós servimos a um Deus soberano. Eu lembro que em um momento ali a gente se privou de ir para a beira do rio para pescar, para ficar orando Isso aí. em prol de um batismo, né? De um batismo, de algo que Deus iria Sabia disso, fazer, Lucas? cara. Foi muito louco essa história, é verdade, cara. Nossa. E a gente ficou orando Se ali. trancamos no quarto, eu, você e o E Léo. o Léo da Grampix, né? Dobramos nosso joelho, ligamos um louvor, começamos a orar, interceder, porque tinha um lá que estava sedento por Jesus. Né? Não. E olha que interessante, Léo. Olha que interessante. O que nós conversamos naquele momento, Caraca, né? que Nós massa. conversamos naquele momento que se fosse de Deus aquilo que a gente estava propondo ali, colocando aos pés dele em oração, que a gente iria conversar com o organizador do evento para fazer tudo de maneira organizada. Porque os caras fazendo festa, como é que vai parar a festa, né? Porque Deus é um Deus organizado, né? E a galera lá e tocando e tal, aquelas músicas. E a gente chegou... Cerveja, uísque, os caras lá Vocês quebrando cantam, o pau. aí a gente pergunta, né? Vocês cantam louvor também? Sabe tocar louvor? Sei. Então eu canto. O Elton parou que tava fazendo tudo pra ir tocar o louvor, né, cara? Sensacional. Ali a glória desceu e o pau começou a quebrar de verdade. Exatamente. E houve o batismo. E houve o batismo. E sabe o que é Nossa, interessante de tudo, Léo? É saber que essa semeadura de oração que a gente colocou naquela pescaria, hoje quando eu olho o Rodrigo Careca lá, da Careca Multinegócios Careca agora... Multinegócios.
quando eu vejo ele é um cara que está firme com Jesus ainda. Então, aquela semente que nós plantamos através de oração, hoje ela está sendo avivada, enxertada, Que presente você frutificando. lembrar disso, cara. Eu não lembrava. Por Tipo, conta como é que eu não de- lembrava? Não vinha. Por conta de um momento que a gente estava sensível, né? Então, a nossa amizade ela foi construída dessa maneira, foi testificada. É que na mais verdade eu ainda tô meio que dessa lembrando maneira. aqui agora. Deus começou a falar no meu coração que ia rolar um almoço. mover. No almoço, Deus começou a falar no meu coração que ia rolar um mover. Aí eu falei, com quem que eu falo? Vou falar com o pastor, né? Cheguei em você falou, Leozão, Deus já tá falando no meu coração aqui também. Falei, então vai ter que descer mais alguém. Chegamos no Léo, o Léo falou, eu tô pronto, eu tô em espírito aqui já. Tamo junto. Se trancamos dentro do nosso quarto lá, né, cara? Apagamos a luz lá e começamos a descer o sarrafo em oração, lembra? É isso aí, cara. Cara, foi muito massa, porque nós começamos a orar. A Glória desceu ali no nosso quarto e testificou e falou, ó, se o organizador do evento não falar nada, é de Deus. Vai permitir. Não deu outra, né? Abriu a brechinha, entramos no louvor, Não, quando nós... parou tudo. Não, interessante, Léo, não sei se você recorda, quando nós falamos para ele, a gente falou assim, não sei se você estava presente, eu falei, Sérgio, quer pedir sua autorização porque Deus quer fazer um negócio essa noite aqui. E como você é o líder do evento, então a gente precisa da sua autorização. Ele falou, cara, se é Deus, fica à vontade. Deixa Ele Deus. chorou, rolou uma parada, Cara. entregamos uns mantos para um, entregamos para outro. Quando eu vi, tinha um chorando para um lado, outro para o outro. Aquele copo de uísque o cara já largava, né? Né? Quebrantamento. Quebrantamento, foi muito massa. Uma rajada de mistério na beira da piscina. Cara, fomos lá para pescar peixe, mas já pescou uma alma, né? Essa é a melhor pescaria, né, Léo? A gente está aqui para falar, obviamente, de negócio, né? Mas não tem como hoje, eu vejo na minha vida. Cortando você, isso é só uma confirmação de que o nosso negócio é o nosso ministério. Exatamente. Então, muitas das vezes, muito empresário tem dificuldade de entender que a empresa dele, o negócio dele é a missão dele aqui na Terra. Exato. Eu prego nas igrejas, dou uma palestra para empreendedores do reino, que eu falo que você não precisa estar em cima de um púlpito para cumprir o teu ministério voltado a Cristo Jesus. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um diácono, você não precisa ser um missionário, um evangelista. Você precisa ser um servo de Deus disfarçado de empresário. Exatamente. Então você tem o privilégio de cumprir o seu ministério, a tua chamada aqui na Terra, vivendo a tua profissão. Que no caso nosso é comprando e vendendo carro. Falo que o carro ele é a conexão entre as pessoas, né? Seja com você, parceiro, com o cliente, com o colaborador. Então o carro ele permite essa conexão. O carro é o meio, né? Para que a gente sopre e leve o nome de Cristo. Que Perfeito, Léo. Então, estar aqui na LM hoje também para mim é isso para mim é um sonho, uma realização. Eu vou fazer um voto que um dia eu vou lá, vou passar o dia com certeza vai ser uma honra te Não vou deixar você lá. trabalhar também não. Tomar teu dia lá. Com certeza, eu que vou pegar aquele Instagram e ficar o dia inteiro gravando. Bora, vamos para cima. Então, para mim é uma honra. Tanto é que vocês estão acompanhando agora, estão assistindo. A iluminação que hoje a gente tem na General, ela foi inspirada na LM. Eu olhava aquela iluminação quadrada assim, eu falo, cara, eu vou ter na minha loja. E quando Deus nos deu a oportunidade de nós desenvolvermos o nosso negócio solo, foi a primeira coisa, eu preciso fazer algo diferente nessa cidade. E a gente foi precursor com iluminação diferente lá. Virou a chave da parada. Devido ao que a gente viu aqui na LM, cara. Posso falar como que foi minha inspiração disso? Fala. Peguei um jogador de futebol, cliente meu, levei ele numa loja aqui em Curitiba que tem Lamborghini, Ferrari, aqueles carros de 5, 6, 12 milhões, Royce, esses negócios assim. Falei, cara, vai lá ver que você quer comprar um carro enquanto eu vou olhar a loja. Daí eu vi que tinha um quadrado de luz assim, igual esse ali, só que de fita de LED, não era daquele meu ali. Beleza, olhei aquilo, fui tirar uma foto, falei, cara, o dia que eu cobrir minha loja, eu vou fazer de lâmpada assim. A loja não era nem coberta. E guardei a ideia. Quando eu cobri a loja para fazer iluminação, cada quadrado que era igual do cara que eu forçar custava 16 mil. Então eu tenho, acho que eu devo ter uns 10, 12 aqui, acho que 14 eu tenho quadrado desse. 16 mil vezes 14 vai dar 200 mil mais ou menos. Meu Deus do céu, eu falei, cara, naquela época, falei, muito dinheiro. Falei, eu preciso fabricar o meu, né? Aí fui ali numa loja aqui de esses equipamentos aí. Ferros, né? Ferro, preciso citar o nome. Fui lá, comprei as barras de ferro, comprei o cabo de aço, comprei as dobradiças, comprei os spray preto fosco e eu mesmo fiz. Falei que no carro, R$400 cada um, eu fiz o meu.
Amigo, choveu de uma forma quando eu fiz isso aí. Os meninos lembram. O telefone tocava na loja, tudo bem, lembra motos. Cara, me desculpa, mas eu gostaria de saber como que vocês fez essa luminária aí. Cara, posso fazer, copiar? Pode. Então como que você fez? Além de pedir, perguntar se podia, como que eu fazia? Cara, a gente passou para muita gente, ligava. Um cara um dia que parou com o carro, veio me deu 3 livros dele, que ele escreveu, que ele parou por causa das luzes. Então a gente foi o pioneiro dessas lâmpadas aqui na cidade também. E isso contaminou, porque eu fui indo numa igreja, a igreja era preta. Eu falei, cara, eu vou fazer minha loja, quando eu cobrir ela vai ser toda preta com as lâmpadas quentes. Os caras, não, vai carregar o ambiente, vai carregar. Eu falei, não vai carregar nada. E fui eu, pode ver aqui, é tudo preto com essa lâmpada quente. E virou, deu certo, cara. Você vê, espalhou o Brasil todo essa ideia da lâmpada aí. Não, exatamente. E depois que nós fizemos lá, várias outras pessoas, Aí, vários tá vendo? lojistas de Goiânia, de Sinop, falou, cara, eu posso copiar. E vai lá, já levou ele subiu, colocou escada para ver como é que é. Eu coloquei os acabamentos para ver os detalhes, como é que funciona. Então já tem lojas. Teve uma academia aqui, cara. Eu Cara, passei o contato do eletricista que fez a parte da fiação. O cara fez os quadrados, que eu ensinei o eletricista a fazer os quadrados. Fez a academia inteirinha, igualzinho, cara. Isso é legal, uma benção. Nós estamos no caminho certo, na direção certa. Exatamente, inspirando, né? Precisamos inspirar pessoas. Amigo, me conte um pouco mais da tua jornada. Eu sei que você carrega também não vou dizer uma carreira, mas um cargo, né? Eclesiástico também. Como que você consegue exercer esse cargo eclesiástico, tocar uma empresa, cuidar de pessoas, vender carro, comprar... Não sei, cara. Eu acho que deve ter uns 3 Edilson lá ao mesmo tempo lá. Cara, o Léo, é um 40, negócio... 50, um homem vende 50 carros por mês, é vice-pastor de uma igreja, cuida de gente, tá sendo atacado, meteram fogo na loja do cara. Meu Deus, é muito Deus na tua vida, cara. Léo, olha, é interessante sua pergunta porque não tem como falar de tudo isso e não falar de Deus, né? Não tem como. Eu lembro que alguns anos atrás eu fazia uma oração ao Senhor e falava assim, Senhor, me dá um coração igual ao teu. Me dá um coração igual ao teu. E hoje, quando eu vejo, assim, por exemplo, problemas de pós-venda, quando eu vejo algum cliente insatisfeito com alguma situação, um funcionário insatisfeito com alguma situação, e a mansidão que Deus me deu para tratar com certas situações, às vezes minha esposa fala assim, amor, como é que você consegue agir dessa maneira, né? Mas aí eu recordo de uma oração que eu fiz anos atrás, falando, Senhor, me dá um coração igual ao teu. Um coração que tem domínio próprio, que tem mansidão, que sabe impulsionar as pessoas, que sabe projetar, que sabe negociar. Podemos falar que isso é frutos do Espírito? Com certeza. Não tem como ser diferente. Então, Léo, o desenvolver a empresa está totalmente relacionado àquilo que eu trato dentro do meu particular com Deus. Não tem como montar personagens. A gente é o que é, vive o que é, a gente expõe no Instagram. O que é a forma que você vai ver a minha exposição no Instagram, é a forma que eu lido com a minha esposa em casa, com minhas filhas em casa, é a forma que eu lido com o ministério. As pessoas veem o Edilson alegre, brincalhão na igreja também, então sempre é dessa forma, né? É o que Deus colocou e a gente vai assim, trabalhando de uma forma muito intensa para que isso possa implicar também e reverberar na vida de pessoas, porque sempre está relacionado a pessoas, né? A nossa empresa, muitas das vezes, é algo que Deus coloca nas nossas vidas, é um CNPJ ministerial, né? CNPJ ministerial, porque a gente está lidando o tempo inteiro com pessoas. Obviamente, a gente não é uma entidade filantrópica, nós precisamos de lucro, nós precisamos negociar, nós precisamos ganhar, mas trabalhamos... Precisamos ser radical em muitas das vezes. Mas trabalhamos dentro de princípios, trabalhamos com princípios e através desses princípios Deus tem nos abençoado mesmo em meio ao fogo, em meio à chuva, em meio às dificuldades, em meio ao que for. A gente tem tido muita segurança porque a gente sabe quem tem nos sustentado. A tua pegada, tipo assim, eu falo que eu conheço 2 tipos de pastor. Eu conheço o pastor de púlpito e conheço o pastor. Tem pastor que é pastor.
É aquele cara que tá com as ovelhas, ele se aproxima, ele ama, ele abraça, ele se preocupa, ele manda mensagem, ele liga. E eu vejo que a tua pegada é mais essa, né? Independente de o pau tá quebrando, pô, meteram fogo na tua loja, poucos dias depois você me manda mensagem de vídeo. Fala, Leoção, tô passando aqui para abençoar o seu dia, orar pelo você. Falei, irmão, pensei comigo, esse cara é o que mais tá precisando de oração. É o cara que mais tá precisando de oração, o cara lembrou de mim, cara. Então é muito você, né? Não é à toa que a primeira vez que a gente se seguiu no Instagram, como que ele a apresentação dele sabia dessa? Não sabe como que é? Todo seguidor, acho que hoje ele não consegue mais fazer isso, não deve ter controle. Mas toda vez que uma pessoa seguia ele, ele mandava um direct para a pessoa em vídeo. Fala, Beltrano e Ciclano, muito prazer, você está aqui na minha rede social, tal, tal. Ele recebia a pessoa com vídeo, cara. Você foi o pioneiro disso aí, né? Foi. Chegou uma hora que não dava mais, né? Não dá. Peça perdão para as pessoas aí agora. Vai tomando uma proporção assim imensa que você não consegue ter. Eu coloco. Hoje tem os nossos pré-vendas lá. Não conseguimos hoje, que a gente tá focado em uma outra estratégia, mas ainda assim, né? Vira e mexe, eles vão lá e fazem a recepção dessa galera dessa maneira, porque a gente entende que é um acelerador que nós utilizamos, é uma estratégia que nós utilizamos que, obviamente, tem convertido mais vendas, tem convertido pessoas mais fiéis ali. A gente quer pessoas que, de fato, queiram nos acompanhar com um propósito, saber a nossa rotina, mas em determinado momento também, quero realizar meu sonho, quero trocar de carro, quero comprar meu carro, eu vou trocar na General. Então, a gente utiliza isso aí de forma muito afiada para que a gente possa ter um resultado também. Me fala um pouco da General, conta para o pessoal aí como que é como é que faz para vender 50 carros por mês, como é que faz para manter essa alta performance, como é que faz para superar esse crime, né, que foi cometido contra vocês. Fala um pouco, é importante que o pessoal que me acompanha saiba um pouco da tua história. Léo, é interessante assim, a General, ela nasce num momento de transição. Eu comecei a vender carro na garagem de casa, né? A gente tinha uma casa em um bairro lá em Sinop e a nossa garagem, o quintal, era bem espaçoso e a gente começou a vender carros. E eu ainda sem saber o que é estratégia digital, comecei a trabalhar de forma muito disciplinada isso, né? Até por ser militar, sou militar também, então já tem aquela disciplina e comecei a trabalhar isso de uma forma bem disciplinada. Eu vendia algo, eu já postava, não utilizava com tanto afinco os vídeos, mas com foto, né? Vendido, mais um vendido. E comecei a postar isso nas redes sociais sem nada profissional, mas sabia que aquilo ali tinha um poder e muito real, autêntico. Não entendia qual que era o poder daquilo, mas fazia de forma natural. E aí alguns amigos, alguns conhecidos começaram a trazer seus carros para deixar na minha casa, para eu vender na garagem de casa. E comecei a trabalhar ali na garagem de casa, vendendo os carros, até que chegou um dia, eu liguei às vezes o Vinícius me ligava, meu cunhado, estava lá em Campo Grande na época, e aí a garagem de casa, assim, tipo, tinha 9 carros na garagem, às vezes tinha 2, 3 mais fora na rua de casa, assim, na porta de casa. Então começou, assim, esse volume. Tinha ali os 2, 3 carros próprios já nessa época, e tinha mais 7 consignados de amigos dentro de casa. Então eu falei, cara, tem algo aqui, né? Aí até que na oportunidade a gente fez uma sociedade, permaneceu nessa sociedade durante algum tempo e depois, por alinhamento de propósito, a gente decidiu por bem vender e montar a General. Foi onde surgiu a General. Montar a General, que aí a General, ela surge ali, a minha esposa já vem para dentro da operação, que com certeza foi um fator decisivo para acelerar muito os processos da General. É uma mulher muito sistemática no sentido de organizar os processos, então me ajudou bastante. Quem teve a ideia do Jeep? Fala aí. O Jeep General, cara. O Jeep General foi sacado, hein, cara? Ele é muito marqueteiro, você não tem noção, ele é demais. A gente comprou um Jeep 1950. E ele compra a Tommy, ele compra a camisa
Dudalina. Dudalina e mete lá general. Arranca a Dudalina e mete general, cara. Borda, manda bordar. Ele é o melhor, cara. Manda bordar. Mas olha só, o Jeep General é um Jeep 1950. Qual é a ideia? Como a gente era só... você contando a história da General, desculpa, é só porque não eu esqueço depois. Sim. A gente era sócio em outra loja, então o brand estava muito ligado à minha imagem, estava muito atrelado à minha imagem. Eu falei, eu preciso romper com isso, né? Preciso romper tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então eu preciso de algo que seja muito mais marcante para quem assiste, para quem acompanha e fala assim, pô, tá diferente, né? No início a ideia era falar assim, a patente subiu. Só que para não soar algo muito ofensivo aos... Que nunca foi o propósito. Não foi o propósito. A gente só colocou general, compramos uniforme militar e toda a galera de uniforme militar. Calor de 40 graus. E no Jeep a gente começou a gravar conteúdo pro YouTube, pro Google, pro Instagram, Saiu do Instagram de 0 para 25 mil seguidores. Assim, Deus tem feito coisas tremendas assim, nesse um ano. Pô, falando nisso, eu bati 30 mil seguidores hoje, hein? Eita, tem que postar um negocinho lá, hein, cara. Nesse um ano e meio de loja a gente conseguiu esse feito, né? E aí o Jeep General a gente encontrou em São Paulo. Comprei em São Paulo esse Jeep, conversei com um cara quase um mês. Cara, vende esse carro para mim, tentando barganhar preço, faz preço X. Compramos, mandamos de cegonha para Sinop e hoje é o nosso xodozinho, né? E é interessante que as pessoas chegam ali, a gente coloca ele na porta, né? Funciona ele, coloca ele na porta, as pessoas chegam ali, cara, meu pai já teve um carro desse. Meu pai serviu no exército. Conecta com a história da pessoa. Pô, tem muita história, tem gente que chega lá para tentar comprar, ele não é um veículo para venda, né? A não ser que seja uma proposta muito boa, né? Seja uma proposta boa. Eu brinco, é uma brincadeira, assim, mas eu falo que a única coisa que eu não vendo é minha esposa, até meus piás, se quiser comprar o passe deles, mas minha mulher, o resto eu vendo qualquer coisa. Então, ele está lá exposto para a gente gravar os nossos vídeos. Não está à venda, mas se a proposta for boa, vai embora, vai com Deus. Não aguentamos desaforo, né? Não, jamais. Não fica. Mas assim, a gente conseguiu forjar o brand, a gente conseguiu estabelecer uma marca e um nome forte, né? E hoje, graças a Deus, a gente está bem posicionado digitalmente, tanto em Sinop quanto na capital do estado, o nosso nome chega. E outras lojas hoje ao redor do Brasil que nos acompanham devido que a gente tem feito por meio do digital. E aí você tocou no assunto acerca do atentado que nós sofremos e por 2 vezes nós vivemos um atentado, né? E como se sobressair no dia mal, né? Como se sobressair. Cara, a gente já está há mais de 1.500 dias gravando conteúdo todos os dias. Há mais de 1.500 dias sem deixar... Ele está 1.500 dias sem postar um story. Todos os dias, Lucas. Imagina sua loja, os caras meter fogo na tua loja e você ter cabeça para gravar story, cara. Meter a cara lá. Isso não tem... Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, fala muito de Deus, mas espera aí, não... Deus vai lá, Ele vai cuidar de você, mas o que você vai ter de atitude para agir no dia mal? Você fala da boca para fora que é Deus que está te sustentando? Você fala da boca para fora Ebenezer? Então, que é a frase que tem aí. O que você fala? Então eu tenho que sustentar aquilo que eu falo. Né? Se eu falo que Deus está me guardando, independente se vir o dia mal, se vir a tempestade, se tiver dinheiro na conta, se não tiver dinheiro na conta, eu vou continuar fazendo o que precisa ser feito. Né? Porque... eu tenho um negócio que ali depende exclusivamente da minha família. Eu tenho uma esposa, tenho 2 filhas, eu tenho um time, que esse time, eles têm suas famílias, têm sua vida, e a General, ela precisa os abençoar. Tem os colaboradores, são quantos mais que você tem lá hoje? Hoje a gente está em 16 pessoas na General Carro, 16 Vamos colocar famílias. Aqui, se todo mundo for casado e tiver criança, já vai para 32 pessoas. São 32 bocas aí. Tranquilamente, então... Fora se você pegar os prestadores de serviço, exato, entre outras... Exatamente, então a gente precisa entender. E como que eu vou me permitir no dia mal, de deixar de me expor por conta de um fato externo? Então não tem como. Eu costumo dizer uma frase, quem tem um porquê, ele enfrenta qualquer como, ele enfrenta qualquer adversidade. Porque existe um porquê, existe um propósito, existe pilares que nós estabelecemos
na General, na minha vida, né? Na minha vida e automaticamente na General Carros para que esses pilares possam ser os cursores para que a gente tenha um destino e continuar caminhando, independente de qualquer coisa. E isso tem feito total diferença para a gente, né? Como eu te falei, foram 2 atentados. O primeiro, nós estávamos com 27 dias de loja. 27 dias de loja, nós sofremos um atentado, perdemos 3 veículos. E durante a madrugada mesmo, a gente foi lá e retirou aqueles carros, porque como a gente estava começando um negócio, eu falava, cara, como é que as pessoas vão ter coragem de deixar um carro comigo aqui? Acabaram de meter fogo, então durante a madrugada já chamei o guincho, tiramos aqueles 3 carros queimados, e Deus foi tão maravilhoso com a gente que trouxe a resposta no mesmo dia. Um grupo de lojistas do Brasil inteiro se reuniram e conseguiram nos restituir 100%, Léo. Eu lembro fez uma vaquinha lá. No mesmo dia fizeram a rifa de um iPhone e 100% daquilo que a gente perdeu foi restituído no mesmo dia. Em questão de horas, eles fizeram uma ação de um iPhone, acho que na época um iPhone 15, se não me falha a memória. E mostra como o nosso segmento ele é forte. Forte. O pessoal fala muito que loja picareta com isso, cara, mas nós temos uma grande massa que é muito unida, que acredita que existe uma verdade por trás. E eu louvo a Deus, cara. Eu louvo a Deus por cada lojista, porque a gente estava num momento de início. Como que eu conseguiria me sobressair naquela situação? É um prejuízo grande para quem estava começando uma loja, estruturando 3 carros, e a gente teve a resposta no mesmo dia, restituído financeiramente. E no dia seguinte, olha que interessante, Léo, no dia seguinte a gente estava fazendo um churrasco e cantando louvores em adoração a Deus por tudo que Ele tem feito. Fez um culto de ação de graça. Um culto de ação de graça. Aí a gente foi um pouco mais adiante. Quando chega ali o recurso, né, que as pessoas enviaram para a gente o recurso, acho que uns 10 dias, 15 dias depois, aí a gente fez um evento mesmo na loja. Chamei um amigo que canta louvores em Sinop, aí chamei pessoas, a gente fez um evento lá, a gente comprou acho que quase 300 cestas básicas, e abençoamos. Olha o que Deus faz, né? Através do fogo, 300 famílias foram abençoadas. Você foi restituído e mais 300 famílias foram abençoadas através do que aconteceu. Então, às vezes a gente fica perguntando... Na adversidade, Deus manifesta. Claro, com certeza, porque as pessoas ficam perguntando assim, o porquê, Senhor, que eu estou passando por isso. Não, fala assim, Senhor, para quê? O que tu quer me ensinar? Qual que é o propósito disso? E a gente me deu uma direção. A gente entendeu que aquilo ali também era um mecanismo para que o nosso nome fosse impulsionado e que através daquilo também outras vidas seriam abençoadas. E hoje a gente tem esse propósito muito forte. E a General vem se desenvolvendo, vem crescendo no decorrer desse ano. Um ano depois, a gente vive um outro atentado, numa proporção muito maior, muito mais grave. Contudo, em tudo isso, Deus também nos cuidou. Pancada, né? E aí, Léo, você pergunta, cara, como é que você consegue, né? São mais de 1.500 dias aparecendo diariamente no Instagram, mesmo com tudo isso. Nesse meio período, Léo, eu perdi minha mãe também. A minha mãe faleceu e ainda assim, naquele dia, a gente trouxe algo. Porque não se pode parar, Léo. Não se pode parar. Deus colocou algo para fazermos e nós vamos fazer. E quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que teve tantos homens de Deus, sabe, que viveu momentos de adversidades terríveis, mas que quando foram lá, não, eu vou ficar aqui quietinho. Deus falava assim, se coloca de pé porque eu não falo com homem caído. Eu quero você de pé para falar contigo. Então, através de tudo isso, a gente entroniza muito aquilo que Deus tem falado para que a gente possa levar a direção para o nosso negócio e, de fato, fazer a diferença, né? As pessoas não dá... Será que dá para unir Deus com o negócio? Cara, tu tá totalmente atrelado. Não tem como alguém ir falar da General e falar assim, pô, mas o dono da General é um pastor.
Então, antes de mais nada, eu lembro que eu tenho um ministério. Eu lembro que eu cuido de pessoas, eu lembro que eu tenho uma família, eu lembro que eu tenho uma reputação e eu preciso que falem de mim como Paulo falava, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então tem que ser totalmente assim, né? Não tem como ser diferente. Obviamente tem posicionamentos que a gente tem que as pessoas falam assim, pô, mas peraí, pastor, como é que é isso aí? Mas a gente tenta ser o mais transparente possível, o mais honesto possível e fazer as coisas dentro de princípios para que a gente possa, dentro dos princípios, termos a nossa recompensa devida. E a nossa recompensa são vendas. A gente faz vendas, expõe as vendas, utiliza estratégia, ajuda pessoas com estratégias. Tem muitas pessoas hoje que a gente consegue ajudar através das nossas estratégias e nos conectamos com pessoas que têm estratégias, está tudo certo. Então, ouvir na LM, cara, isso aqui é um momento estratégico para mim, é um momento ímpar. Eu já acompanhava somente pela internet, é um momento singular. Sempre falei para você, já coloquei você em chamada de vídeo com a minha equipe, justamente porque a gente tem como referência. Então, está tudo certo. A gente precisa se conectar com pessoas, absorver aquilo que faz sentido para o nosso negócio, utilizar, aplicar. E é isso que a gente tem feito, amigo. Você me ligou ontem à noite, na hora que você me ligou eu tava jantando, falei, deixa eu terminar que eu tava... Você sabe, tem criança pequena, eu consegui reunir os dois labaredas de fogo na mesa, junto com a Evelyn, pra gente jantar. Você conseguir manter as crianças sentadas naquelas cadeiras, cara, dá trabalho. Dá trabalho. Aí a hora que você me ligou, eu falei, deixa eu terminar de jantar com esses piá aqui, que eu tava tendo uma prosa com eles, eu falei, eu terminar, eu já ligo. Aí retornei pra você mal chegou em Curitiba, cara, amanhã eu quero te ver, quero ver tua loja. Eu falei, cara, com certeza, tô te esperando já. Amanhã meu dia é pra você, vou tirar meu dia pra você. Maravilha. E sabe que mais uma vez, é uma honra ter você por aqui. Deixa eu te falar, às vezes eu fico me perguntando, eu falo, cara, ou eu tô fazendo, o que eu tô fazendo de errado, ou será que meu site não chegou ainda no nível desse homem? Como é que faz, cara? Um mês 40 carros, outro mês 50 carros. Aí uma vez você me mandou um e-book lá, o e-book que você fez, acho que você até faz o comércio desse e-book, né? Sim. Como vender 40 carros, como é que Como vender carro todos os dias. Como vender carro todo dia, deu um líquido ali, falei, rapaz, eu tenho muito que aprender com esse homem aqui, cara. Fala um pouquinho mais disso aí, desse teu trabalho. Eu havia escrito, né? Aquilo que de fato eu estava vivendo, né? Aquilo que a gente estava passando. E eu comecei a escrever. Escrevi, tinha várias anotações. E aí um dia, o Vinícius, que é o meu cunhado que morava em Campo Grande na época, ele foi passar férias em Sinop. E aí eu falei, cunhado, eu tenho tudo isso aqui, cara, eu tenho esse material aqui, mas eu preciso montar isso aqui, ter um layout legal para que eu possa comercializar. Eu já pensava... um futuro, algo com isso. Cara, eu tive Aprender trabalho, sangue, né? eu tive que viajar, tive que gastar, deixei às vezes de viajar com a minha família para ir fazer uma mentoria e tal, para estar no evento, para conectar com pessoas como você, que tem muito conhecimento acerca do nosso nicho. E eu concentrei aquele material, o Vinícius chegou e falou, vamos desenhar isso aqui. A gente ficou 2 dias imersos ali, um fim de semana, a gente montando o layout. Ele foi lá e foi montando o layout. Aí, tem isso aqui, eu consigo acrescentar mais isso aqui, que a gente foi lendo o material e concentramos um material legal ali de 40 páginas, um livro digital, com as estratégias que eu utilizo. E o Vinícius foi lá e colocou algumas animações para ficar algo, não ficasse dinâmico, marcante, ficasse dinâmico. E a gente lançou, colocou um ticket de R$ 29,90, aí foi aumentando até chegar R$ 99,90 e foi vendendo. Depois gravamos o curso, gravamos algumas aulas, fizemos mentoria. O curso sobre como vender carro todo dia. Também. Só que aí a gente já coloca mais informações, algo mais prático, mostra o dia a dia na loja, como é que é de fato. E aí partimos para a mentoria também, que na época a gente fez uma mentoria individual, que quando você comentou da sua, eu falei, Léo, tenta partir assim, porque na individual eu tive muito trabalho, né? Você tem que conciliar com o seu dia a dia. Enfim, Léo, é só para
só para complementar. A gente, através do e-book, conseguimos fazer uma venda sensacional. E depois paramos, porque a gente fez um momento de transição para General Carros e eu precisava validar aquilo que eu ensinava. Como que eu vou vender algo que eu não estou vivendo? Eu falei, segura. A gente segurou as vendas, travamos as vendas, vamos validar o método aqui. No segundo mês, a gente conseguiu validar aquilo que a gente estava ensinando no outro projeto. Né? E ainda assim, Léo, a gente está falando num contexto que nós passamos por um momento do fogo ali, que foi no primeiro mês, e já no segundo, mesmo com todo esse vento soprando ao contrário, a gente conseguiu validar o método que é o quê? Vender um carro por dia. Então a gente tinha isso muito, muito forte, forjado na gente. Obviamente a gente teve que dispor de muito mais recurso para a questão de anúncios e etc., para a marca aparecer, para que a gente pudesse ter o nosso nome soprado, mas conseguimos validar e agora recentemente a gente colocou novamente, né, essa oferta do e-book, né, na esteira novamente, porque a gente conseguiu validar aquilo que a gente já ensinava lá atrás. Dá para nós colocar o link aí, né? Dá sim, totalmente. A gente coloca o link na descrição lá, depois você monta um link para nós aí, Vini, para nós jogar na descrição, quem tiver interesse. Meu amigo, só cai para dentro, quem que não quer vender carro todo dia? E não existe uma fórmula mágica, existe um processo, né? Não existe, não existe. Igual a gente sempre comenta, né, Léo? Eu comento com o Vini, comento com alguns lojistas, com alguns amigos, falo assim, cara, não existe uma fórmula mágica. Beleza, eu vou te falar da minha metodologia, eu vou te dar acesso ao que eu faço. Te dou acesso totalmente transparente e branco. Agora você está disposto a fazer o que precisa ser feito para que você tenha esse resultado? Foi o que eu falei que eu lancei, né, esse mês passado, a minha mentoria de consignação. Eu queria fazer algo mentoria mesmo, que tipo assim, eu não queria, vou fazer um curso e vende. Mas eu dei, o cara comprou meu curso, fez aula, se deu certo, amém, se não deu, amém, não é isso. Eu queria acompanhar para ver o resultado na loja do cara, ver o método dar certo, entendeu? Validar o método. E eu reuni um grupo bem seleto ali de empreendedores e comecei hoje o primeiro encontro. Daí serão 10 encontros via Zoom com esses caras, um por semana, encontro de 2 horas, a gente troca uma ideia e eu vou mandando eles fazer. Eu falei, cara, um amigo me deu uma sacada, falou, cara, o que eu decidi fazer? Um encontro individual com cada um primeiro, para eu mapear como é que está o cenário dele hoje, para que em cima do que ele está hoje eu já comece, cara, faz isso, faz aquilo. Então hoje eu fiz o primeiro encontro com um dos meus mentorados e vi toda a situação. Como que está o time comercial, quanto que ele tem de estoque próprio, quantos carros cabem na loja dele, o que ele tem para oferecer, se a loja é coberta ou não é, se ele vai pagar o cara na hora, se ele investe em tráfego, se ele não faz, qual que é o posicionamento dentro da loja. Tipo assim, não vai ser uma mentoria de conselho, vai ser uma mentoria do todo até, na verdade. Porque eu olhei para ele e falei, cara, a gente já vai ter que ter mudança, vai ter que ter um marketing aí, nós vamos mudar a tua posição, você vai ter que começar a fazer isso, você vai direcionar teu pai para isso, tua mãe para aquilo. Né, Lucas? Em meia hora de conversa com ele, anotei uma folha inteira aqui, que eu fiz de pergunta para ele, vamos mudar sua rede social, você vai ter que mudar, vamos mexer num monte de coisa. Então eu mapeei ele para que, agora eu vou direcionar ele para ele já começar a tomar algumas atitudes, algumas posição, e eu vou fazer isso com os outros também que me comprou a mentoria, para que, cara, eu quero ver o negócio dar certo. Você entendeu? Daqui a pouco ele ligar para mim, Léo, eu tô com 10 carros consignados aqui. Como o Léo falou lá, é que eu não sei no Brasil, que o nosso Brasil é muito amplo, mas foi como o Léo falou na mesa lá, né? Cara, o modelo de consignação igual ao do Charazinho, hoje eu não vejo aqui em Curitiba. Legal. Porque a gente, além de consignar, a gente consigna com propósito e a gente consigna carro prêmio. E com margem. Negócio lucrativo. Não trabalhamos com volume, nós trabalhamos com qualidade. Mês passado foi 15 ou 17 carros consignados vendidos. Eu fiquei 14 dias nos Estados Unidos. Os 14 dias vendeu acho que 15 ou 17 carros consignados. Praticamente um por dia. Desses 15 ou 17 foi o recorde de faturamento da história de consignado. O Duzinho lá tá virando mortal de felicidade, o nosso consignador. Salário do chefe. Vai dar bom, né? Vai dar bom. Então, assim, o método validou.
Então, agora que o método validou, chegou a hora da gente transbordar isso. Isso. Tem muita gente me pedindo faz muito tempo isso. Falei, cara, o método ainda não validou. E a confirmação de que o método validou foi eu sair 15 dias da operação. E o negócio funcionar no negócio piloto automático. Além das consignações funcionar, a minha venda funcionou. Tem o Júnior aqui, que é meu gerente, que faz um trabalho ímpar aqui, que não me ligou um dia para não resolver um pós-venda, para não me resolver um pagamento, para mim não resolver uma avaliação, nada. Não me incomodei com nada da loja. Eu coloquei lá no status do WhatsApp, estou de férias. Acho que os clientes, quando iam me chamar e via, nem me chamavam. Então, literalmente, depois de 6 anos, eu tirei 14 dias com a operação acontecendo e fui descansar com a minha família fora do país, para a América. Então, assim, foi uma viagem incrível, surreal, que a minha casa viveu. Ontem a gente treinando na academia lá em casa, eu, minha mulher e meus filhos, começamos a ver os vídeos da viagem, os pior querem de novo, a minha mulher, eu também. Falei, calma, temos que consignar mais carro, agora que o negócio validou, agora que o modelo validou. Então, a gente está com a ideia de transbordar isso mesmo. Ótimo. O que eu tenho falado nas minhas redes sociais ali que eu mostrei, é que realmente existe um mar de carro para que a gente possa fazer um bom trabalho. Existem profissionais, existe lojista honesto, cara. Existe o cara que passou uma fase difícil, mas não foi por querer. Tem cara que abre o negócio para enganar os outros, mas tem o cara que abre o negócio e infelizmente ele não soube administrar e errou. Mas significa que ele entrou no mercado para enganar ninguém. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu abri 4 milhões de dívida, eu não queria abrir 4 milhões de dívida, eu não queria estar endividado. Mas, cara, como eu disse, eu não vou passar a perna em ninguém. Chamei um por um, banco por banco, cliente por cliente. Calma que você vai receber. Paguei um por um. Paguei um por um. Como que eu fiz isso? Vendendo carro consignado. Não teve outro caminho. Os bancos não tinham mais não de pegar empréstimo. Pegava 500 em um, 300 no outro, chegou uma hora que os bancos falavam, você já deve aqui uns 4 milhões, você pô atenta pra você. Fechou a torneira. Fechou a torneira. Então, resumindo, agora vamos para uma outra ideia. Então, no meio de um caos, é igual a multiplicação dos pães, né? Isso. 5 pães e 2 peixinhos. Existia um problema. Existia uma multidão que precisava comer. E agora? Aí chega um menino. O menino chega e existe um problema. Olha, eu tenho... Daí os discípulos viram a oportunidade. Chega em Jesus. Ó, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. O que nós faz? É com isso aqui que nós vamos alimentar esse povo aí. Vai dar certo. Vai dar certo. Agradece ao Pai por aquilo que tem. E houve a multiplicação. E o moleque ainda voltou com... Sai com 5 pães e 2 peixinhos e voltou com o quê? Acho que quantos cestos? Voltou 14? 12 cestos. 12 cestos ainda. Então, sobrando. Existia um problema. No meio do problema, gerou a solução. Deus gerou uma solução. E no meio da solução, depois da solução, vem a colheita. Então, eu creio muito nisso. Vivo muito isso dentro do meu negócio aqui. Houve um problema. Nesse problema doeu pra caramba, mas achamos uma solução. A solução veio e resolveu os nossos problemas. E agora a gente está transbordando. Que é esse método de consignação que nós temos levado. Agora vamos levar para o Brasil inteiro isso aí, meu amigo. Vamos validar esse negócio. Vai dar muito bom. Que é aquilo que nós vivemos mesmo, né? Você viu hoje de manhã aí, né? Pô, demais. Cliente chegando no dia 6, toda hora. Consignar. Acabou de chegar uma Panameira, olha lá, a segunda câmera lá. Olha lá, Panameira 2022. Chegando gente. Consignada. Movimentada, eu gostei. Amanhã entregamos uma Q5 23 consignada. Entregamos uma Q3 ontem consignada. Vendemos agora há pouco aí uma Outlander consignada. E assim Deus tem feito. Maravilhoso. Deus faz, né, meu irmão? Deus faz. É isso aí, Léo. Eu acredito que o método já deu certo. Já deu certo, né? Só de ter a transparência, de passar pelo problema que você passou, né? Dessa fase sombria, né? De dívida e chamar cada um e honrar os compromissos. Eu lembro que quando aconteceu, amigo, só pra você ter ideia, chega uma hora que você não consegue esconder mais. Não tem como. Chegou a bloquear as contas bancárias, bloqueou o carro. Chegou uma hora que não tinha mais como esconder. O que eu fiz? Falei, cara, eu não posso parar, eu não posso perder os bancos, que é os bancos que financiam os carros. Isso aí. Falei assim, eu não posso perder esses caras. O que eu fiz? Falei, antes que eles descubram da boca dos outros, eles vão saber da minha. Chamei operador por operador aqui na loja. Falei, eu tô passando uma fase difícil, entrei na crise e eu quero saber o seguinte, vocês vão me descadastrar ou não? Se vocês me descadastrar com medo de eu não aplicar golpe, me avisa que eu paro agora. Mas se vocês confiarem em mim e acreditar que eu não vou dar golpe em ninguém e vou pagar minha dívida, eu vou continuar.
Um banco só me descadastrou. O resto de todos os bancos ficou comigo. Falei, opa, tem gente que ainda acredita no meu trabalho, no meu potencial. Sou um moleque novo, mas eu não abri loja para enganar ninguém, não. Isso aqui um dia vai virar para meus filhos, se for da vontade do Senhor. Vai continuar uma história de legado. Então eu chamei banco por banco e fui nos bancos também, que eu devia, nas agências. Preciso de prazo, vocês precisam deixar eu trabalhar, para de me cobrar juro, para de desbloquear minhas contas e vamos ter que ter acordo. Fiz acordo com 6 meses para um que era de 24 vezes, foi para 72 vezes, aquele rolo. Fiz acordo com todo mundo, só para de ligar na minha empresa e deixa eu trabalhar. E regaça as mangas, vende os imóveis que tinha, vendemos nossos 3 imóveis, botamos aqui para dentro. Minha mulher falou, amor, Deus é com a gente, eu acredito em você. Bora. Regaçamos as mangas, irmão. E pau para toda a obra. Então, assim, foi assim, cara. A minha história foi assim. A tua história também, para você superar isso aí, só você e tua esposa sabem, e a galera que está do teu lado, acreditando naquilo que você carrega, né? Então, às vezes, Léo, como é que você faz? Eu fui no podcast lá do Rafa, da Prospect. Eu falei, Rafa, existe carro muito mais barato que o meu. Existe carros melhores que os meus. Existe anúncio muito mais bonito que o meu. Existe estrutura muito melhor que a minha. Ele falou, o que te faz vender? Eu falei, cara, é sobre aquilo que eu carrego, cara. Boa. Eu carrego a verdade. Você viu como que eu gravei o carro lá? Lembra como é que foi? Natural, simples. Eu só perguntei pro dono do carro, cara, qual que é o ano, qual que é a KM, o que o carro tem a mais, quantos cavalos tem. Foi isso aí, acho que 5 perguntas. Isso. Dessas 5 nós gravamos um vídeo ali de 1 minuto e meio. Não tem estudar, 0 a 100. Cara, não, vamos fazer um negócio dinâmico aqui. Cara, simplesmente sou eu ali, você viu? Natural. Natural, não é nada forçado. E todos os carros é assim, né, Lucas? Todos. Às vezes o Lucas estuda o carro mais que eu, ele vem comigo e fala, olha, esse carro tem isso. Caraca, eu não sabia que esse carro tinha isso, não. Falta de profissionalismo? Cara, é meu jeito, cara. Eu sou isso, entendeu? Sou muito verdadeiro, sou muito autêntico no que eu faço. E tem fluído, né? Tem fluído. Tem fluído, tem... A consignação é a mesma coisa, cara. A gente tem ideias de vídeo aqui, daí os meninos falam, vamos pegar um carro e fazer. Não, tem que esperar acontecer um fato desse. Quando acontecer um fato, a gente grava. Não vamos gravar um vídeo montando um roteiro e simulando uma ideia. Aqui eu não simulo nada. Tudo que você vê aqui não tem nada rotulado ou combinado com o cliente, fala isso, fala aquilo. Natural. Não. Não, cara, a verdade, ela tá acima de tudo. A verdade é a verdade. Pronto. Não, é inegociável. A verdade é inegociável. É um dos pilares aqui. Então é isso, cara. Eu te agradeço a tua visita, te agradeço por me doar esse teu tempo para a gente falar um pouco sobre a tua história, sobre o que é essa máquina de vendas lá em Sinop, General Carros. Eu creio que Deus ainda vai expandir muito as suas tendas, alargar as suas tendas, encher os seus celeiros. Eu creio e acredito naquilo que você carrega, que você também carrega a verdade, que você é um grande homem, servo de Deus. Nós não precisamos nos justificar. Deus é a nossa justiça. Deus é a nossa justiça. O apóstolo Paulo diz que nós somos justos, né? A cruz veio, né? Para que nós se tornássemos justos. Então nós não precisamos justificar nada, irmão. Diante de Deus nós já somos justos. Exato. O que falam e o que diz, deixa falar, pensa o que for. Esse é teu, esse é meu. Eu vou colocar aqui, Lucas, já. Ó. Aí, Lucas, se liga. Já vou botar aqui já, né? Pra nós ver como é que nós vamos ficar, né? Lindo. Ó, tem que abrir mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais. Ó. Lindo, lindo, lindo. Ó. E aí, ficou bom ou não? Melhorou aí ou não? Bem. É General Carros, meu. Se liga. Vamos levar para Sinop. Esse bonezinho é feito de... LM, ó. Feito padrão. de Alcântara. Premium, meu amigo. Ó, já me deu até insight aqui. Vou tentar fazer uns bonés assim, premium também, ó. Esse é de Alcântara. Já vi a iluminação. Levamos para Sinop, agora gostei desse modelo aqui, Léo. Gostou do boné ali? Não vou bagunçar meu cabelo. Ele tá em casa, né? Ele tem o pente ali para pentear. Mas, Léo, gratidão pelo convite, pela oportunidade. É uma honra de verdade estar aqui com você. É uma honra. Graças dou ao Senhor por esse privilégio aqui, conhecer você, conhecer a Evelyn pessoalmente. Amém. E eu tenho certeza, cara, que esse método
já deu certo, que você está utilizando, que você vai conseguir transbordar para muitas pessoas, as pessoas que confiaram em você, em aplicar, em fazer uma aplicação, isso é uma aplicação financeira, com certeza terão resultados. Amém. Obviamente, como a gente falou, não é uma fórmula mágica, é preciso aplicar, é preciso fazer, é preciso ter um coração ensinável. Já deu certo, gratidão demais, com certeza a gente vai ainda falar muito do seu método, a gente vai se conectar muito ainda. Eu creio nisso. E eu creio que Deus vai soprar o seu nome muito mais, Amém. porque Ele tem preparado você para isso. Né? Tem Amém. bagagem, tem história, tem verdade, tem vale, mas também tem montanhas. E é sobre isso, cara, é sobre isso, Tem uns vales que é tipo o Vale de Jabó. Assim. É sobre isso. É o Vale de Jabó, né? Que Davi tava, é de Jabó, né? Jaboque. Jabote? Acho que é Jabote ou Jaboque. Jaboque ou Jabote. Tem uns vales que... Tem uns vales que parece que vai nos matar. Mas tem né? mas tem momentos que o perseguidor que nos persegue entra dentro do vale, né? Ele não sabe se não mata ele, se não corta um pedacinho da túnica dele. Exatamente. Então, Deus está no controle. É Ebenezer, né? Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pronto, é sobre isso. E nós vamos continuar avançando, vamos continuar rompendo, vamos continuar fazendo a diferença. Vamos continuar falando sim do amor de Deus através das nossas redes sociais, porque não é só sobre negócios, né? É sobre anunciar a verdade que está dentro de nós. É sobre isso. Então, vamos para cima, tamo junto. Gratidão. Gente, não esqueça de curtir, comentar, clica o dedinho aí, se inscreve no canal. Ali embaixo vai estar um link do e-book do Edilson, caso você queira saber mais sobre o e-book do Edilson. Vai estar o link aí do meu Instagram, do Instagram dele. E lasca o dedo aí, clica, manda para um amigo. Não deixa de seguir. Manda para um amigo. Você sabe que eu conheci o Guga através de um podcast que enviaram para ele assistiu e a gente se conectou. Caraca. Então a importância de você também ser canal de bênção na vida de alguém. Só pegando o gancho aí, Você começa a seguir, se inscreva, mas já coloca lá para você receber todas as notificações. Não tem graça, né? Recebe todas as notificações. Em primeira mão. Porque, cara, isso aqui é conteúdo gratuito para você aí, que tem muita coisa. Já tem 23 episódios aí que você pode assistir e aprender muito, tá? Fala muito sobre propósito, muito. Todos os episódios que eu assisti fala muito sobre propósito. E isso é o que vai fazer a diferença para você ter algo diferente na sua loja, tá? Você possa realmente se conectar com a tua proposta e entender, né? Tá chamando. Sobre isso. Meu amigo, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Tamo junto, até o próximo LM Podcast.